Cristo Salvador. Amém. Nos assentemos. Nós vamos continuar estudando a palavra de Deus, seguindo aqui o esboço, a orientação do Catecismo de Heidelberg. Nós chegamos hoje à pergunta de número 82. A pergunta de número 82, ela é a última daquelas que trataram ou tratam sobre o sacramento da Santa Ceia do Senhor. Eu vou apenas revisar a pergunta anterior, pergunta de número 81, e nós vamos começar então o estudo da pergunta 82, a pergunta de hoje. Na aula passada, na lição passada, a pergunta 81 tratou de quem deve vir à mesa do Senhor. Então, diferentemente do que muitos pensam, os que na verdade devem vir à mesa do Senhor são aqueles que estão descontentes consigo mesmos. Ou seja, a ceia do Senhor ou a mesa do Senhor é para os fracos, não para os fortes. É para aqueles que, por causa dos seus pecados, estão descontentes com o seu estado, com a sua situação. Mas mesmo assim, têm confiança plena de que os seus pecados foram perdoados e que ainda o mal que lhes resta foi coberto pelo sacrifício de Cristo. E que também desejam ter a sua fé fortalecida e corrigirem suas vidas cada vez mais. Então, a mesa do Senhor, ela é para aqueles que se sentem fracos e necessitam de força da parte de Cristo Jesus. Ela nunca pode ser admitido à mesa do Senhor aqueles que se consideram fortes, porque estes a Bíblia chama de hipócritas, porque são aqueles que tentam esconder as suas próprias fraquezas e seus próprios pecados, e se apresentam à mesa de Cristo como se eles fossem dignos de participar da ceia do Senhor, quando na realidade todos somos indignos. Mas pela graça de Jesus é que nós somos admitidos à mesa. É pelo sangue de Jesus que nós temos acesso à mesa. Então, a advertência final na pergunta 81 na resposta à pergunta 81 é esta: mas os hipócritas e os que não se arrependem comem e bebem juízo para si mesmos. Por isso que há necessidade do autoexame. E este autoexame, ele nunca pode ser de acordo com os meus conceitos, aquilo que eu acho bom para mim. Mas o autoexame que a Bíblia me recomenda fazer, ou me ensina a fazer, é avaliar a minha vida à luz da palavra de Cristo. Se eu estou nele, se eu estou caminhando com ele, ou se eu estou agindo como um hipócrita, não me arrependendo dos meus pecados. Se eu como e bebo, então, na mesa do Senhor, agindo dessa forma, eu vou comer e beber juízo para mim mesmo. Pergunta 82, ela então vai fechar esse assunto para não trazer confusão. Às vezes nós pensamos que, porque a mesa do Senhor, ela é para os mais fracos, ou seja, para aqueles que consideram a necessidade de Cristo, e reconhecem os seus pecados e buscam força nele. Às vezes muita gente pensa assim, que a mesa do Senhor, então, devem se aproximar da mesa do Senhor qualquer pessoa. Pergunta 82, ela vai nos ajudar a compreender bem esse assunto aqui. Pergunta esses que por sua confissão e vida demonstram que são incrédulos e ímpios, devem ser admitidos à ceia do Senhor? Ou seja, aqueles que confessam e vivem longe de Cristo, que são incrédulos e ímpios. A pergunta 82, ela trata disso. Eles devem ser admitidos à mesa do Senhor ou à ceia do Senhor? A resposta é não. Por quê? Porque a aliança de Deus seria profanada e a sua ira se acenderia contra toda a congregação. Por isso, segundo o mandamento de Cristo a seus apóstolos, a Igreja de Cristo tem o dever de excluir tais pessoas pelas chaves do reino do céu até que corrijam suas vidas. Então, é um tema muito importante, é um tema também muito desafiador, não é fácil de ser tratado ou lidado, mas a Bíblia fala sobre esse assunto e nós não podemos deixar de ver a necessidade que há de que aqueles que se aproximam da mesa, eles precisam sim ter uma vida de comunhão com Cristo, ou seja, eles precisam crer nele, confessá-lo, viver por ele e para ele. Aqueles que vivem em incredulidade e impiedade, eles jamais podem ser admitidos à ceia do Senhor. Há um caso, até registrado historicamente, pintado em quadro,
que demonstra na Reforma Protestante, na cidade de Genebra, homens chamados libertinos que tentaram se aproximar da mesa do Senhor no momento em que João Calvino, reformador, e os presbíteros eles estavam prestes a servir a ceia. Nós temos aqui um sistema que é conhecido no Brasil, mas não existe só essa forma de se ministrar a ceia. Eu estou dizendo o quê? O pastor pega, ele distribui os elementos entre os presbíteros e os presbíteros eles servem os irmãos assentados. Em outras igrejas protestantes, por exemplo, há o costume em que os irmãos se levantam, eles vêm à mesa, uma mesa muito maior, e os presbíteros então vão servindo os crentes. Então, a pintura ela relata mais ou menos isso. Em Genebra, então, os crentes estavam vindo à mesa, quando uns homens considerados libertinos, ou seja, que não professavam a verdadeira religião, eram incrédulos e ímpios, eles tentaram tomar parte na mesa do Senhor. Então, a pintura do quadro tem mais ou menos Calvino assim, impedindo-os de fazerem aquilo, ou de tomarem e beberem na mesa de Cristo, para que não comessem e bebessem juízo para si mesmos. Então, foi uma atitude tão forte da parte dele, que ficou pintado ou registrado em um quadro, para mostrar que há sempre um cuidado da igreja quanto à admissão daqueles que devem vir à mesa do Senhor. Então, vamos para os textos bíblicos e vamos trabalhar um pouco aqui esse assunto. O primeiro deles está no Salmo 50. Vamos para o livro dos Salmos mais uma vez. Nós já passamos pelo Salmo 50 em nossas leituras devocionais de memorização e compartilhamento do que aprendemos. No Salmo 50, observem comigo os versículos 16 e 17. Salmo 50, versículos 16 e 17. Só lembrando juntos, este Salmo de Asaf fala sobre o culto ao Senhor, no contexto da aliança de Deus. Os que têm acesso ao culto ao Senhor são aqueles que lhe pertencem. Como é que ele trata, então, a postura ou o comportamento do ímpio, do incrédulo, daquele que não tem parte com o Deus da aliança? Vamos ler juntos os versículos 16 e 17. Vamos lá? Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Vejam só a pergunta de Deus, a pergunta que Deus faz ao ímpio que tenta adorá-lo, tendo o seu coração longe do seu Senhor, ou longe do Senhor de toda a terra. O ímpio, ele ouve a seguinte palavra da parte de Deus: de que serve a você repetir a minha lei, ter nos seus lábios a minha aliança, ou seja, conhecer os mandamentos de Deus, os preceitos da aliança de Deus, já que você aborrece a disciplina e rejeita as minhas palavras? Um incrédulo ou um ímpio, ele nunca deve ser admitido à mesa do Senhor ou à ceia do Senhor, porque se ele faz isso, ele profana aquilo que Deus santificou para si mesmo. Então, isso é tão interessante que quando nós olhamos aquele cego que foi curado por Jesus, está lá em João, no Evangelho de João, e os fariseus, eles querem saber quem foi que o curou, e eles sabiam que ele era cego de nascença, e gera-se toda aquela polêmica, porque eles não podiam admitir que Cristo tivesse curado, e ele aí conta tudo, e mais uma vez chamam ele, querem falar com os pais dizem, não, ele é maior de idade, ele responde por si. Há uma fala daquele cego de nascença que foi curado por Jesus interessante. Ele diz assim: olha, eu só sei de uma coisa, que Deus não ouve a oração de pecadores. E parafraseando a narrativa, ele diz: só que Deus ouviu a oração desse homem, e o que eu quero dizer é o seguinte, é que antes eu não enxergava e hoje eu vejo, eu fui curado. Porque os fariseus sempre tentavam atribuir as obras de Jesus aos demônios, e aquele cego que agora havia passado a enxergar, ele tinha clara consciência de que Jesus que o curou não poderia ser outro senão o Filho de Deus. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Se a pessoa
o indivíduo ele não tem comunhão com Deus em Cristo, a sua oração ela não é respondida. Isso é muito sério. A oração que nós fazemos, ela só é recebida no céu, não é porque a gente é crente, não. É porque nós temos comunhão com o Filho, nós pertencemos a Jesus e fazemos a nossa oração pela mediação única de Jesus. Esse aí é o problema quando a adoração ao Senhor ela é profanada. Por exemplo, quando se acrescenta outros elementos no culto que Cristo não autorizou na palavra. Deus não vai ouvir a oração que o homem faz por intermédio de uma imagem de escultura. Não foi o meio que ele estabeleceu. Ele disse que nós não devemos adorá-lo dessa forma. Mas ele disse que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. É por intermédio de Jesus que as nossas orações são recebidas. É por intermédio de Jesus que a nossa adoração é recebida. É por intermédio de Jesus que nós temos parte na mesa do Senhor. Comunhão com o seu corpo e com o seu sangue. Se não for assim, só faremos profanar o culto ao Senhor. Vejam que o Salmo ele é bem claro. Parece que ele não está falando tão claramente sobre o assunto, mas olhem novamente, o Senhor está tratando do contexto de culto. A partir do versículo 10 ele diz: são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Ele está dizendo isso porque ele não estava alegre com os sacrifícios daqueles que prestavam adoração a ele, mas não obedeciam à sua lei, não viviam na aliança. Ele diz no versículo 5, mais adiante: congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança, por meio de sacrifícios. Ou seja, a ordem de Deus é: congreguem os meus santos. Que santos são esses? Aqueles que foram separados por Deus, aqueles com os quais ele fez aliança, aqueles que foram considerados especiais para ele, não por mérito, mas por graça. E ele diz: os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios, obediência, espírito e verdade. São as duas atitudes importantíssimas para aquele que se aproxima de Deus para adorá-lo. Adoração em espírito, já falei sobre isso, é a adoração movida pelo coração transformado, novo. É adoração espiritual, mas ela não está separada da adoração verdadeira. A adoração, hoje, em espírito e em verdade, era requerida no passado, quando os homens deveriam se aproximar com fé e oferecer os sacrifícios como Deus estabeleceu. Ele não poderia ser adorado de outra forma que ele não havia dito. Hoje funciona da mesma maneira. Tudo aquilo que era feito no passado se cumpriu em Cristo. A adoração é muito mais simples. Mas quando eu me aproximo de Cristo, ou me aproximo de Deus para adorá-lo, eu só posso fazer isso pela mediação de Jesus, para cantar, para orar, para ler a palavra, para ensinar a palavra, para ouvir a palavra. É um momento especial. O culto ao Senhor é o momento onde o Senhor promove um encontro com Ele, e este encontro sempre tem um mediador. Esse mediador é Jesus. Então, quem não tem parte com Cristo, quando se apresenta para lhe oferecer um culto, profana. Profana o culto se não entender e compreender a necessidade que tem de servi-lo de todo o coração. Veja só, isso não é impedimento para que as pessoas venham à casa do Senhor, de maneira nenhuma. Até porque a igreja é um lugar de portas abertas, onde as pessoas ouvem o testemunho da fé. Mas quando elas se assentam, elas precisam ter clara consciência, e por isso o ministro precisa esclarecer muito bem, que só tem parte na mesa do Senhor aqueles que têm comunhão com o seu corpo e com o seu sangue. Se não tem, não tome, não coma, não faça isso, pois você vai atrair juízo para si mesmo. Mas aí é uma chamada para que haja o quê? Mudança de vida, decisão de fé, conversão, um comprometimento sério e sincero com Jesus Cristo, para que então não seja atraído juízo a toda a congregação. Nós precisamos sempre falar claramente estas palavras, para que aqueles que ainda estão conosco, mas ainda não se converteram a Jesus, eles não tomem parte naquilo que o Senhor considera santo para si mesmo. Agora nós vamos para Isaías capítulo 1.
Vejam só outra passagem importante para o nosso estudo hoje. Isaías, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 11. Vejam só, o versículo 10, ele vai falar para quem o Senhor está dirigindo esta palavra aqui, este pronunciamento. Versículo 10 aí diz: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Vejam como Deus, através do profeta Isaías, estava se referindo ao seu próprio povo, dada a sua pecaminosidade. Se vocês começarem a ler o livro do profeta Isaías, vocês vão perceber que Deus está trazendo uma palavra aqui, direta, inicial, para a filha de Sião, para Israel, povo de Deus. Ele vai dizer que é uma nação pecaminosa, versículo 4, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Ele vai dizer por quê? Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Aí quando vemos esse pronunciamento aqui, a partir do versículo de número 10, olhem só a advertência de Deus até o versículo de número 17. Prestem atenção, eu vou ler. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Versículo 11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aí, vejam qual é a palavra do Senhor no final, versículos 16 e 17. Vamos ler. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Aí, versículos de 18 a 20, o convite da graça. Vamos ler? Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como é que Deus trata o seu culto? E aqui apliquem o que nós estamos estudando a respeito da ceia do Senhor. Ele trata como algo santo, ele mesmo instituiu para a sua glória. O culto não tem por objetivo agradar homens, por isso que toda a pregação da palavra, ela trata daquilo que a palavra de Deus diz, e a preocupação não é agradar homens, a preocupação não é fazer com que as pessoas se sintam bem, a preocupação é que Deus seja glorificado através do seu culto. E vejam só como isso é sério. Deus não estava aceitando a adoração do seu povo, porque o culto que eles estavam prestando, corretíssimo no que diz respeito à verdade, era hipócrita, porque não estava sendo em espírito. Ou seja, não estava partindo de um coração devoto, piedoso, arrependido de seus próprios pecados. Veja que eles não estavam fazendo o bem, por isso o Senhor diz, aprendam a fazê-lo.
não estavam atendendo à justiça, não estavam repreendendo o opressor, não defendiam o direito do órfão, nem a causa das viúvas. O Senhor então mostra que toda aquela solenidade, toda aquela pompa, toda aquela circunstância cultica, ele estava trazendo para ele canseira, ele estava abusado, ele estava enojado daquilo que o próprio povo dele estava prestando. Vejam só o risco então que nós corremos quando nós não reconhecemos que os que devem vir à mesa do Senhor são os que se consideram fracos, ou seja, que lembram sempre que não teriam acesso à presença de Deus se não fosse por intermédio de Jesus Cristo. É comum entre nós não somos visivelmente idólatras. Protestantes visivelmente não são idólatras, vocês não estão vendo imagens aqui no templo. Mas no coração, na prática, facilmente nós somos idólatras. Idolatramos homens, gostamos de dizer o que somos, o que fizemos, de que geração de protestantes nós somos. Tudo isso muitas vezes envolve orgulho, não estou dizendo sempre, mas muitos gostam de falar isso assim para se sobressair sobre os demais. Muitas vezes nós gostamos de afirmar que é a melhor igreja, que é o melhor culto, que é o melhor púlpito, tudo isso é idolatria. E idolatria não se combina com culto solene ao Senhor. E idolatria que muitas vezes é praticada por nós cristãos, no coração, faz com que nós nos aproximemos da mesa do Senhor sem nenhuma reflexão, com hipocrisia. E vejam que comparando com Isaías capítulo 1, quando fazemos isso, o nosso culto, a nossa devoção, a nossa aproximação da mesa do Senhor se torna profana. E Deus rejeita. E nós podemos atrair juízo para nós mesmos, podemos atrair juízo para a congregação. O Senhor então diz que a igreja que pertence a Cristo, ela deve ter o cuidado de não permitir que incrédulos e ímpios sejam admitidos à ceia do Senhor. Por isso, todo o cuidado, toda a preocupação. Claro, só Deus conhece os corações, as consciências. Mas aqueles que abertamente estão longe do Senhor, distantes do Senhor, estão agindo de maneira a envergonhar o Evangelho, eles não podem se aproximar, mas precisam ser tratados quanto aos seus corações, ao estado de seus próprios corações. Agora, uma passagem final, ela está em 1 Coríntios capítulo 11. E aqui nós temos o mesmo tratamento agora em um livro do Novo Testamento. 1 Coríntios 11, que é aquela passagem que nós já conhecemos, que fala a respeito da ceia do Senhor. Vamos ver a partir do versículo 17. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17. A partir do versículo 17, nós vamos ver até o versículo de número 34, que é o versículo final, o último versículo do capítulo 11. Então, eu peço a atenção dos irmãos, eu farei a leitura inicial, depois vamos chegar no momento aqui, eu vou pedir para vocês lerem comigo. 1 Coríntios 11, a partir do 17, diz: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Notem os problemas aqui, então, relacionados
a aproximação da igreja, de membros da igreja, à mesa do Senhor. E o que é que eles estavam fazendo? Eles estavam participando da ceia, reunidos para cultuar o Senhor, divididos, havia partidos, divisões. Paulo vai tratar disso no capítulo 1. Uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Cefas, outros diziam eu sou de Cristo. Problemas relacionados ao comer e beber a ceia. É importante a gente lembrar que naquele tempo, a ceia ela tinha um caráter muito mais de refeição. Hoje ele é muito mais reduzido, muito mais simples. Você pega apenas um pedaço do pão, um pequeno cálice do vinho, mas naquele tempo não, se ajuntavam à mesa e se celebrava a ceia do Senhor comendo e bebendo. O que é que estava acontecendo? Quem não tinha nada, não tinha o pão repartido, a ideia de comunhão também. Quem tinha muito, estava se excedendo, comendo demais e se embebedando, porque não estava usando corretamente o vinho que simboliza o sangue de Cristo. Eles estavam envergonhando a igreja, eles estavam envergonhando os que não tinham nada e menosprezando a igreja de Cristo. Paulo então pergunta no final do versículo 22, o que é que eu posso dizer para vocês? Eu vou louvar vocês pelo que vocês estão fazendo? Ele diz absolutamente. Aí nós chegamos no versículo 23, onde Paulo vai lembrar àqueles irmãos de quem foi a ideia de instituir este sacramento. Quem instituiu esse sacramento? Quem disse como deveria ser feito? O que deveria acontecer? O que o sacramento da Santa Ceia do Senhor apontava, ensinava, aplicava? É aí onde temos, a partir do versículo 23, as palavras da instituição por Paulo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aí vejam a partir do versículo de número 27, vamos ler até o 34. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Então, Paulo primeiro aponta o problema, ele depois vai mostrar o ensino correto a respeito da ceia do Senhor, e aplicar esse ensino dizendo quem tem parte na mesa do Senhor, advertindo aqueles que vão participar de que não comam e bebam indignamente, pois se fizerem isso serão réus do corpo e do sangue do Senhor, que se examinem a si mesmos para que não comam e bebam juízo para si. E Paulo vai dizer que a razão por que muita gente estava adoecendo e até morrendo é porque não estavam se preparando corretamente. Alguns estavam se aproximando ou tomando parte na mesa de Cristo indignamente. Eu citei isso na lição passada. Lembro a vocês, além desses problemas de divisão, Paulo vai destacar um problema sério, onde um filho estava deitando-se com a madrasta, a esposa de seu pai, a sua madrasta. Perceba que nesse contexto, Paulo mostra que esses assuntos precisavam ser tratados corretamente,
para que o culto ao Senhor não fosse profanado. Então, finalizando aqui ou concluindo, irmãos, quando o Senhor nos diz ou nos traz essa palavra, e Ele nos ensina corretamente como nós devemos nos portar, não podemos de maneira nenhuma aplicar a autodisciplina. Já falamos sobre isso, eu quero reforçar. Então você não pode chegar e dizer assim, eu estou em pecado e eu não vou tomar a ceia hoje. Você precisa buscar o tratamento certo. Você precisa confessar a sua falta a Deus, você precisa se reconciliar com o Senhor, você precisa então buscar a força e o cuidado de Deus quando Ele convida você a alimentar-se dele pela fé, comer o pão e beber o cálice. Mas se o seu problema é ainda maior, mais grave, público, então o tratamento precisa ser mais incisivo. Eis o porquê, ainda hoje, a nossa igreja, ela procura aplicar o que ensina a Escritura, e é um dos caminhos mais difíceis, mas é a aplicação da disciplina eclesiástica. Alguns irmãos que estão vindo para cá, para a igreja, quando nós perguntamos, por que vocês estão aqui? Muitos deles afirmam, porque aqui ainda existe disciplina eclesiástica. Eu fico com medo de que haja uma percepção errada a respeito de quando nós aplicamos a disciplina, mas por outro lado eu entendo o significado disso. É porque em muitas igrejas de Cristo, infelizmente, não há mais disciplina, não há mais cuidado em que as pessoas sejam preparadas, tratadas e não tomem parte na mesa do Senhor indignamente. Mas por outro lado, nós podemos correr o risco de dizer assim, não, eu estou em um lugar onde a disciplina é aplicada com rigor e as pessoas são tratadas com rigor. A gente nunca age assim. É sempre um caminho difícil para o conselho de uma igreja aplicar a disciplina, mas há casos públicos, graves, sérios, onde o tratamento precisa ser mais incisivo, eu repito, para que a ira de Deus ela não caia sobre a congregação dos santos. Se nós começamos a admitir qualquer tipo de comportamento e não tratar esse comportamento, lembre-se de Isaías 1. Nós então estaremos prestando um culto ao Senhor e o Senhor não vai aceitar a nossa adoração, porque nós estamos profanando aquilo que Ele santificou. Então qual é o caminho sempre? Diz aqui o Senhor na palavra, examine-se pois o homem a si mesmo, versículo 28, e assim coma o pão e beba o cálice, sempre fazendo o autoexame, não através do seu próprio autojulgamento, versículo 31, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Paulo então trata disso. Ele vai dizer que aqueles irmãos que estavam agindo assim, eles não poderiam participar. Ele vai dizer até que aqueles que permanecessem resistentes, ímpios mesmo em seu comportamento, deveriam ser entregues a Satanás, ou seja, para que eles pudessem ser salvos no fim, que eles fossem tratados. E aí é um caminho muito difícil, mas que às vezes precisa acontecer, mas que jamais, irmãos, que jamais pudéssemos ver ou enxergar a ceia do Senhor como um lugar onde qualquer pessoa pode se aproximar. Se nós não permitimos os nossos filhos, porque eles ainda são pequenos, que são criados na igreja, mas preparados para esse dia, maior zelo nós devemos ter com aqueles que, por vezes, acreditam que qualquer pessoa ela pode tomar parte na mesa daquele que derramou seu sangue para salvar o seu povo. O caminho, então, sempre qual é? É aquele final lá de Isaías. Devemos, então, ouvir a palavra do Senhor, confiar na graça dEle. Ainda que os nossos pecados sejam terríveis, Ele tem o poder de purificá-los, ou de purificar a nossa alma dos nossos pecados, de nos salvar pela graça de Jesus e permitir, então, que nós tenhamos acesso à mesa. Sempre pela graça, sempre através de Cristo. A mesa do Senhor pertence ao Senhor Jesus Cristo. E como é que Ele nos admite? Ele nos admite quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, recebemos Ele pela fé e confiamos inteiramente a Ele a nossa salvação. Vamos orar ao Senhor e agradecer ao Senhor por este momento, por esta oportunidade de estudar, reforçar este ensino tão desprezado em nossos dias, tão esquecido por muitos, para que Deus nos ajude
a entendermos que é um privilégio para nós termos sido separados para adorar e para servir o Senhor de toda a terra. Senhor, nós te agradecemos, porque a tua palavra nos ensina a respeito da tua glória manifesta quando o seu povo, quando o teu povo se reúne para te adorar, para te buscar em devoção, e pela palavra e pelo Espírito te servir, prestando um culto solene. Nós sabemos, ó Deus, que do mesmo modo que exigias dos homens santidade no passado, o mesmo é exigido hoje no presente. Não podemos nos aproximar do Senhor sem que as nossas mãos estejam limpas, sem que o nosso coração esteja puro. Mas ai de nós, Senhor, porque naturalmente nossas mãos são sujas, o nosso coração também, mas pelo sangue de Cristo somos purificados de todo o pecado. Pela graça de Cristo, nós então ingressamos no reino e temos acesso à mesa do Rei. Pela graça de Cristo, ainda hoje a tua palavra nos orienta e nos convida todas as vezes que nos prepararmos para comer o pão e beber o cálice. Todas as vezes que formos convocados a este momento tão sublime e solene, que possamos examinar a nós mesmos à luz da palavra e assim comer o pão e beber o cálice. Livra-nos, ó Senhor, de comermos e bebermos juízo para nós mesmos, mas ajuda-nos sempre a caminhar de fé em fé, graça sobre graça, descansando em tuas promessas e confiando que o Senhor, pela mediação única de Jesus Cristo, aceita a nossa oração, a nossa adoração, a nossa pregação, o nosso serviço e convida ainda hoje todo o homem para que venha até Cristo, arrependido de seus pecados, manifestando fé somente nele, confiando inteiramente nele para a sua salvação e sendo então recebido pelo Senhor, poder participar deste momento tão especial para o crente, que é sentar à mesa, que é comer e beber com Cristo, que é ter comunhão com o seu corpo e com o seu sangue. Ah, Senhor, abençoa o teu povo e livra-nos, ó Senhor Deus, dos pecados que por vezes corremos o risco de praticar, da hipocrisia, da impiedade, da incredulidade. Faz-nos lembrar, ó Senhor, que quando os ímpios fazem isso, é tudo em vão, porque o Senhor não recebe a adoração daqueles que não têm parte contigo. Mas faz com que todos lembrem que quando o Senhor move os corações e faz com que os homens te busquem sinceros em oração, é o teu agir e mover, operando nos homens a graça de Cristo, para que sejam transformados, limpos e prontos para te servir e para comer e beber contigo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém.